Então, pessoal, boa noite, né? Nós vamos iniciar aí a nossa aula do dia 19/11, né? Semana que vem não tem aula, tá? É só observar o calendário lá. Segundo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olá, professores, bom dia. Apenas para lembrar-nos que na próxima semana todos os docentes deverão em semana de compensação de jornada, não havendo, portanto, aulas na semana compreendida entre os dias 22 e 26. Então, semana que vem não tem aula, tá, pessoal? Então, fica antenado aí quanto a isso, tá? Eu deixei um exercício lá para ser feito, né? Não vale ponto, não. É um exercício de revisão. Eu verifiquei que apenas uma pessoa fez o exercício, tá? É um exercício para dar embasamento a vocês para desenvolvimento da matéria. Estou ligando aqui, né, a fonte. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar hoje aí do capítulo 4.3, né? Que é o objetivo da aula de hoje, ok? Então, o capítulo 4.3, ele vai trazer algumas situações para vocês, tá? E aí a gente faz o fechamento da disciplina. Ah, tá. A gente vai fazer esse fechamento aí, e na outra semana, né, vocês farão a prova de vocês. Ok, pessoal? Então, tá bom. Os 1.500 pontos já foram lançados, né, para vocês, aqueles 1.500 pontos de atividade, né? Então, agora vamos para a reta final. Então, vamos que vamos aí, né, pessoal? Bom, vamos lá, né? Então, o que eu estou propondo aqui nesse capítulo 4, né? Então, vamos lá para a nossa última aula aí, tá? Aliás, eu já vou até mandar para vocês aqui as matérias aí para a prova, tá, galera? Então, eu estou encaminhando para vocês aí os slides da prova, e o aluno tem que antenar que, além desses, tá, tem a matéria do AVA. Então, vou jogar no grupo aqui, e também está no AVA, tá? Slides da prova, mais o capítulo 3 e 4 do AVA, tá? Deixa eu jogar aqui para vocês os slides da prova. Então, tá aí, estou mandando para vocês aí os slides, tá? Tá aí tudo certinho aí, bonitinho para o aluno, né, se deleitar à vontade. Beleza? Tá tudo aí certinho. Bom, então, vamos lá pro capítulo 4, né, pessoal? Então, aí, ó. Estou abrindo aqui agora. Aí eu joguei aí no grupo para vocês, tá? Os slides da prova, tá? Mais uma vez, reforço que semana que vem não tem aula, né? E os slides da prova, mais, né, o capítulo 3 e 4, que vai cair aí na nossa oficial 2. Os 1.500 pontos já foram dados. Então, vamos lá, né? O que o capítulo 4 traz para nós? Aços e ferros fundidos utilizados na construção mecânica. Na aula da semana passada, eu deixei isso aqui gravado para vocês, tá?
E é muito interessante falar que quando a gente vai escolher um material para ser usado no processo, num projeto, né? E essa disciplina de materiais utilizados em construção mecânica é uma das mais importantes para o engenheiro mecânico, né? A escolha de um material, ela vai levar em considerações fatores como solicitação em serviço, que são essas aqui, e propriedades mecânicas, como essa aqui. E aqui nós temos o nosso famoso gráfico, né? Tensão, deformação, que a gente já vem vendo aí, tá? Isso aqui, essa introdução, eu peguei da aula passada, né? Então, a gente vai falar um pouco aí de microestrutura, né? Propriedade do material, ela depende da microestrutura, tamanho e forma do grão, fases, precipitados, composição química, processo de fabricação, né? E de acordo com o processo de fabricação que você fizer a peça, né? Seja por fundição, conformação, usinagem, soldagem, laminação, trefilação, né? Que são processos de conformação. Inclusive, no final da aula, né? Tem uns vídeos, são 4 vídeos muito bacanas sobre materiais para construção mecânica, tá? São vídeos aí, eu acho que o maior tem 14 minutos, que o aluno deve ver para se orientar, né? Melhor aí na disciplina. Então, isso aqui eu falei na aula passada, de onde que vem o minério, né? De onde que vem o aço, né? Então, o que acontece? Você vai extrair o minério das lavras, né? E aqui em Belo Horizonte, por isso chama minas, né? Aqui nós temos muitas minas, tá? A gente extrai o minério das lavras e a gente vai beneficiar esse minério, né? Por isso chama minério de ferro, tá? E aí eu falei disso na aula passada, né? Então, isso aqui é na mineração, tá? Então, o engenheiro mecânico, ele atua muito em mineração, tá? Principalmente, ele atua muito em atividade secundária, que é a manutenção. O foco da mineração, o que que é? O minério, tá? Então, lá você tem equipamentos como correia transportadora, você tem britador, você tem a usina, moinho de bola, você tem as peneiras, né? Então, o engenheiro mecânico, ele atua muito na parte de manutenção e equipamentos, tá? O engenheiro metalúrgico, ele vai ter conhecimento aí do minério, né? E também de onde que vai ter aí a riqueza, tá? Então, você extrai o minério de ferro da rocha, você lava ele, tá? E em seguida, isso aqui é dentro da usina, tá, gente? Então, aqui nós temos um britador, tá? Um britador, moinho de bolas. Isso aqui, desculpa, isso aqui é um moinho de bolas, tá? Britador é outro equipamento. Então, esse moinho de bola aqui, ele é composto de ferro fundido branco. As bolas estão aqui, tá? São bolas de ferro. E você coloca o minério de ferro aqui. Esse moinho vai girar e vai triturar o minério de ferro até ele ficar com a granulometria de 0,044 milímetros, tá? Então, assim, é um campo muito legal aí para o engenheiro mecânico trabalhar. Mas tem que lembrar o seguinte, que nós não temos usinas no centro de Belo Horizonte, né? Isso aqui é no mato, tá? Mato que eu falo é Mariana, Ouro Preto, Carajás, né? São locais onde que as minas acontecem, né? Umbu e por aí vai. Então, aqui você tem um britador, né? Um típico britador aí que nós temos, tá? Aquela cidade Itabira também, né? Em Itabira a gente assiste essa retomadora lá na Vale, lá tem essa retomadora aqui, muito legal, tá? E aqui já é ela pegando minério, né, para colocar no vagão e já ir para a usina para ser transformar em chapa, tá? Na usina, o que que a gente precisa? A gente precisa do minério de ferro, do carvão e do calcário. Mistura essas 3 coisas dentro do alto forno
dentro do alto forno, e aí a gente passa a processar aquela matéria-prima que nós temos através do ferro gusa, inclusive nos filmes que eu coloquei para vocês, se o aluno tiver interessado, né, depois ele vê no final lá, são vídeos de 10, 14 minutos, e aqui, ó, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o minério de ferro sendo, né, o gusa, sendo colocado no trem, né, no carro torpedo, para depois virar esses lingotes aqui e para depois ser trabalhado dentro da usina. Então, matéria-prima básica, minério de ferro, que é onde que nós vamos extrair o material, calcário e carvão. Joga no alto forno, ferro gusa, e a partir dali você vai fazer então a matéria-prima, que você vai ter o aço, né? É claro que aqui ao fundo você vê uma panela, né, carregada de ferro gusa, e aí você faz a mistura para sair aquele material com as características desejadas, né? No ferro gusa, quando você mistura, a escória fica na parte superior. Então, o que é escória? É o que não presta, né? A parte suja. Ela tem uma densidade menor do que o ferro gusa, ela fica em cima, tá? Então, nós temos aí, ó, ligas ferrosas facilmente encontradas na crosta terrestre, utilizam técnicas de formação de liga e fabricação relativamente econômicas, são extremamente versáteis, não metálicas, não ferrosas, ligas que não são à base de ferro, né, resistente a maior resistente à corrosão. É o caso aí que a gente fala do alumínio, do cobre, né? É uma das maiores usinas de, esqueci o nome do material, da CBNN, ela está situada na região Nióbio. A maior usina de nióbio do planeta está aqui em Minas Gerais, e você não ganha nada com isso, né? Ela fica na região de Araxá, tá? Então tá aí, cara, o fluxo aí do minério de ferro, tá? O que eu falo é que você não ganha nada com isso é o seguinte: as empresas, né, as mineradoras, elas tiram o recurso nosso, mas gera emprego e tal, mas não, poderiam desenvolver mais as cidades, né? Então, nós temos aqui, ó, o minério de ferro, calcário, o carvão para ser o combustível, coloca isso tudo aqui no alto forno, a partir do alto forno, a gente vai começar a fazer o material, até virar chapas para a gente estar trabalhando. Então, o que uma liga metálica apresenta para nós? Ela apresenta aço, teor de carbono abaixo de 2,14%. Isso, no gráfico, a gente já viu, se está abaixo de 2,4%, 14%, geralmente a literatura traz 2%, tá, gente? Abaixo desse valor aqui, nós temos aço, quantidade de carbono menor que 2%, porque o carbono, se ele tiver muito na liga ferrosa, ele dá uma característica ao material, tá, de ferro, né? Então, quanto menos carbono tiver, né, aí você vai ter um material característica de um aço, tá? Então, os aços com baixo teor de carbono abaixo de 0,25%, não são tratáveis termicamente, baixa resistência e dureza, ductilidade e tenacidade. Então, a porta do seu carro, ela é um aço, tá? Por quê? Ela tem baixo teor de carbono, então o cara fala, tudo ferro. Não é, gente, é aço, tá? Então, você é igual engenheiro mecânico, não fala buraco, a gente fala furo, né? Então, esse linguajar aí, quando você for uma entrevista, é interessante você estar aprendendo essas coisas aí. Eu, se eu entrevisto um engenheiro, o cara me fala buraco, eu já até desanimo, né? Então, essas características aí, o profissional tem que estar começando a entender isso aí. Resistência e dureza baixa, né? Porque você tem uma quantidade de carbono menor, mas, porém, por exemplo, você vai ter uma ductilidade, uma tenacidade elevada. Ou seja, isso aqui é bom para você trabalhar as chapas. Por isso que hoje você consegue ter carros com design mais avançado, porque a chapa de aço, né, ela permite essa trabalhabilidade. E aí nós temos aço de alta resistência e baixa liga, combinação dos elementos cobre, vanádio, níquel, molibdênio de até 10%, tratáveis termicamente.
Isso aqui nós já vimos, né? Aí aqui eu coloquei, nós temos essa situação das ligas metálicas, né? E aqui, que foi, né? Nós temos aqui, ó, o virabrequim, por exemplo, né? Então aqui você tem o virabrequim, vai lá no final do motor, ou também chamado de árvore de manivela, tá? É interessante observar aqui no virabrequim que tem um componente aqui que é a famosa bronzina, né? A bronzina é um anel que vai aqui, ó, que faz exatamente o contato com a sua biela, tá? E isso aqui, né, é o esforço constante, né, da explosão lá do pistão girando isso aqui. Então, esse material aqui, ele é um material tratável, né, termicamente, né, porque ele vai ter adição de níquel, cromolibdeno, melhora a capacidade dessas ligas serem tratadas, rodas, eixos, virabrequim, engrenagens. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu vou produzir um aço especial, tá? Que esse aço eu vou colocar esses componentes lá na panela para eu ter um aço com propriedades melhoradas para o trabalho que a peça vai executar. Aços com alto teor de carbono, né? O teor de carbono de 0,6 a 1,4%, duro e resistente, dúcteis, altamente resistente ao desgaste. Preste atenção aqui que eu estou falando o seguinte: a 2% para baixo é aço, tá, gente? Se eu tiver um aço de 0,25 a 0,6% de porcentagem de carbono, eu considero que é um aço de médio teor de carbono. Se eu tiver um aço de 0,6 com 1,4% de carbono, é um aço com alto teor de carbono. Então, ele é mais duro, menos dúctil, mais difícil de ser trabalhado. É o aço que a gente utiliza para fazer ferramentas. Aqui, pessoal, nós temos, então, a classificação dos aços, né, das ligas metálicas. Então, é muito interessante aqui que o último capítulo que nós estamos vendo aqui, que é o capítulo 4.3, e eu julguei lá no Zap, lá, todas as aulas, mais a unidade 3 e 4, que vai ser, compõe a prova, tá? Então, aqui nós temos a classificação dos aços. Então, por exemplo, aqui é 1000 alguma coisa, o simples é 10 alguma coisa, ressulfurado, 11 alguma coisa. Quer dizer, a partir do momento que a gente coloca elementos de liga no aço, tá? Ele vai recebendo essa denominação aqui. Nessa situação aqui está melhor. Então, se eu falo que o aço é 10, 1010, por exemplo, é um aço carbono, 1120 é com alto teor de enxofre, 15 alguma coisa com manganês, 4140 cromo e molibdênio, 43 alguma coisa com níquel, cromo, molibdênio, 51 cromo, 61 cromo e vanádio, 86 com níquel, cromo, molibdênio. Essa nomenclatura, que é a nomenclatura adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Ah, professor, mas por que eu vou ter aço com essas características? Por exemplo, se você adiciona cromo e vanádio ao aço, tá? Você dá uma propriedade dele de resistência à corrosão, às situações adversas do tempo, tá entendendo? O cromo, né, ele vai dar uma característica ao aço ser resistente à corrosão. Então, de acordo com a classificação, né, que você observa, você sabe qual é a composição química do aço. Aí o AVA, na unidade 4.3, traz aqui, ó, a microestrutura dos ácidos da família AIS, né, AIS e SAE 43 apresenta uma microestrutura composta por martensita e ribenita. Esses nomes, martensita, perlita, eles vão aparecer de novo para a gente, e isso é apenas uma fase, né? Então, aqui, nós temos
como é que chama? Foto, né? Uma micrografia aí, né? Aonde que a gente tem as microestruturas do 4320, 4340 e 4360. Opa, mas um aço 43 é um aço que apresenta níquel, cromo e molibdênio. Tá aí as figuras, tá? E repare que elas são a microestrutura, olhando no microscópio, ela apresenta características diferentes. Essas características diferentes da microestrutura, elas vão conferir ao material propriedades diferentes, tá? Mas, gente, isso é a mesma coisa, o seguinte, o médico, quando ele olha o tecido de um órgão, ele sabe de que órgão que é, né? Então, quando você olha um aço, você olhou ele, fez a micrografia dele ali, você já sabe qual que é aço que é. Então, aqui, ó. Outro aço de construção mecânica é o ASE 52100, que apresenta 1% de carbono e 1,5% de cromo. Aí, se nós voltarmos aqui, ó, ele falou, aqui, ó, voltando aqui, ó, 52 é aço cromo, né? Então, está aqui na nossa denominação. Se o aço é 55 alguma coisa, é porque ele tem cromo, né? Então, observando aqui, né? Ele fala, outro aço de construção mecânica, né, é o aço ASE 52100, que apresenta 1% de carbono e 1,5% de cromo. Esses aços são utilizados principalmente na fabricação de rolamento, devido à microestrutura completamente martensítica, conferindo ao material elevada resistência mecânica e elevada resistência à fadiga. E aí, uma das coisas que o engenheiro mecânico olha quando ele está projetando uma máquina, né, é o tal da fadiga. Né? Vocês acham que vocês viram o cálculo de fadiga em elementos de máquina, né? Quantos ciclos aquela máquina vai suportar, né? Você calcula a fadiga. Então, propriedades desejadas nos rolamentos é que eles tenham grande resistência à fadiga. No entanto, para utilização em ambientes como umidade elevada, esse aço com estrutura martensítica sofre corrosão sobre tensão, causada por hidrogênio. Dessa forma, utiliza o aço ASE 5200, com a microestrutura formada por uma baionita inferior, que em ambientes úmidos apresenta melhor resistência à fadiga. Normalmente, os aços para rolamento são submetidos aos tratamentos de homogeneização e recozimento, visando a esferiodização da microestrutura, como mostra a figura. Então, quer dizer, além do material apresentar aquelas características com a composição de elementos tais como o cromo e o carbono, é interessante observar também que o tratamento térmico vai conferir ao material a característica desejada. Aqui é uma foto, né? Então, aqui, ó, os aços ASE e SAE 1050 e 1060, após tratamento térmicos, apresentam elevada resistência mecânica e boa resistência ao desgaste. Apesar desses aços serem adequados na fabricação de eixos ferroviários, são necessários alguns cuidados. Esses aços, por apresentar elevada dureza e temperabilidade, não são soldados, sendo necessário procedimentos adequados de aquecimento que permitem sua soldabilidade, já que a falta desses cuidados resulta na falha prematura apresentada na figura. Então, né, na qual observa-se uma falha iniciada no ponto indicado pela seta. A seta está aqui, viu, gente? Quem está procurando a seta, está aqui. E é interessante, né, que aqui, ó, falhou por fadiga, tá? Você tem falha por fadiga no eixo ferroviário forjado. Então, quando você tem uma falha dessa natureza, cabe ao engenheiro mecânico analisar a falha, né? Porque pode ser
falha no processo de fabricação, pode ser falha no tratamento térmico, e essas falhas vão culminar com o colapso da estrutura. Então, quando você tem esse tipo de problema aqui, ó, cabe ao engenheiro mecânico analisar a falha, porque se estiver quebrando, às vezes você pode estar na empresa, em determinada situação de quebra de equipamento vem acontecendo sucessivamente. Uma das formas de analisar a falha é o entendimento. Olha, por que isso está quebrando tanto assim? É tratamento térmico? É o material que é feito? É o cálculo, foi mal dimensionado? Tipo assim, a solicitação é maior do que o material foi dimensionado, né? Então, o estudo, a análise da falha, entender como falhou, é interessante. Recentemente, aquele avião que bateu na antena lá e matou aquela mulher lá, então a gente não pode entender, tipo assim, bateu e caiu. Não, vocês podem ver que o avião foi levado para o CENIPA e tal, para entender a falha como um todo, né? O que causou a falha como um todo. A gente pode falar aí, né? Que é claro, bateu, travamento de motor, né? E aí o avião despencou. Mas o entendimento de um colapso é fundamental. Aquele carro que matou o Cristiano lá, né? Fizeram análise de falha e detectaram que aquilo ali foi por uma solda mal feita na roda, né? Bom, o termo aço inoxidável é o termo genérico utilizado para uma família de aços com elevada resistência à corrosão e oxidação. Esses aços possuem teores superiores a 12% de cromo. Essa resistência ao ataque é devido ao filme de óxido rico em cromo de ocorrência natural formado na superfície do aço. Embora extremamente fino, esse filme invisível e inerte protege o metal em uma ampla gama de ambientes corrosivos. Os aços inoxidáveis são comumente classificados em... Então, aço inoxidável, tá? Aonde que você vê aço inoxidável? Você vai ver muito em empresa alimentícia. E aí eu estou falando de Ambev, estou falando de empresa de laticínios. Você vê lá aço inoxidável, Coca-Cola. A tubulação é toda de aço inoxidável. Por quê? Porque o cromo é excelente para corrosão, tá? É um aço inox, tá? Ele é excelente para corrosão. E aí, nessas empresas, né, acontece uma coisa que chama CIP, tá? CIP é uma sigla inglesa para limpeza do maquinário para evitar bactérias. E aí corre soda, água quente, ácido e faz a limpeza da tubulação visando a limpar o maquinário, né? E a tubulação toda é feita de aço inox. Então, quem for trabalhar em cervejaria, fábrica de refrigerante, o que você mais vê lá é tubulação de aço inox. Por quê? Porque ele é altamente... ele suporta a corrosão, né? Ele é altamente resistente ao processo corrosivo. Só que tem um negócio interessante, cara. Se você pegar um tanque de aço inox e jogar ovo lá dentro, o ovo corrói o aço. É muito engraçado. A clara possui elementos químicos que vão dar pitting na estrutura, né? Então, assim, ele é anticorrosivo para determinadas substâncias, mas para outras substâncias, ele é altamente corrosivo. Aí aqui, ele fala que o nosso aço inox pode ser martensítico, né? São ligados de ferro e cromo, com 11 a 18%, muito semelhante aos aços de baixa liga ou de carbono, tá? Devido à adição de carbono, eles podem ser endurecidos e reforçados por um tratamento térmico, de forma semelhante aos aços carbono. Inclui nessa família, então, todas essas famílias aqui, ó,
é o aço inox. Tá aí, né, a microestrutura aí do meu aço inox. Ele pode ser ferrítico, são ligas de ferro e cromo, essencialmente ferríticos, a todas as temperaturas e que não endurece por têmpera. Normalmente apresenta teores mais elevados de cromo e menores teores de carbono. Quando comparado aos aços martensíticos, nessa família inclui todos esses aços aí. Então, eu tenho um aço inox martensítico, ferrítico, tá? E austenítico, que são ligas de ferro e cromo e níquel, predominantemente austeníticos, após tratamentos térmicos e apresentam, em geral, teores de carbono inferiores a 0,08%. Aí, eu chamo a atenção do aluno, porque martensita, ferrita, isso aí a gente já viu lá naquele diagrama tempo, temperatura e transformação. Então, aí nós temos os aços inox que o AVA traz para nós na unidade 4.3. Eu tenho ferrítico austenítico, apresenta microestrutura austenítica e ferrita nas mesmas proporções em que são obtidas com composições balanceadas de ferro e cromo, níquel, molibdênio e outros elementos como nitrogênio. Nessa família incluem os aços, aí está o nome dos aços aí, né? Não vou ficar lendo isso não. Mas, então, só voltando aqui, eu tenho o aço martensítico, o aço inoxidável martensítico, ferrítico, austenítico, ferrítico e austenítico. Beleza. Ok, isso é o que está no AVA na unidade 4.3 que nós estamos trabalhando aqui, que é a nossa última unidade. E aí vem, adicionalmente aos aços, os ferros fundidos são metais importantes na construção mecânica, tá? Os ferros fundidos são ligas à base de ferro com composição química próxima ao eutético ferro-carbono. Os ferros fundidos contêm um teor de carbono na faixa de 2 a 4% em peso, com concentrações elevadas de silício e uma maior concentração de impureza quando comparada aos aços. O ponto eutético ajuda a distinguir os ferros cinzentos que esfriam em uma microestrutura contendo grafita. Os ferros brancos, nos quais o carbono está presente, principalmente como cementita. Uma elevada taxa de resfriamento associada ao baixo teor de carbono favorece uma formação de ferro fundido branco, enquanto uma baixa taxa de resfriamento promove uma formação do ferro fundido cinzento com veios de grafita relativamente grandes e com a inclusão não metálica visível. Olha, aqui ele falou de todos os ferros fundidos, né? Ele falou do ferro fundido branco, nodular, do ferro fundido cinzento, e a gente vai ver eles aqui agora, tá? Aqui, de novo, né, coloquei a família dos aços. Vamos lá. Então, aqui, ó, o ferro fundido. Então, vamos fazer aqui uma coisa interessante aqui, ó. Se eu tenho uma liga metálica, ela é ferrosa ou não ferrosa. Uau! Se ela é ferrosa, ela pode ser aço e ferro fundido. Se ela é de aço, ela pode ser de aço carbono ou baixa liga e alta liga. Quando eu falo liga, eu estou falando de manganês, vanádio, cobre, eu estou falando desses elementos. Quando eu tenho ferro fundido, então eu sou uma liga metálica, ferrosa, ferro fundido. Eu posso ser cinzento, nodular, branco, maleável. Quando eu sou uma liga metálica não ferrosa, eu posso ser alumínio, cobre, estânio, titânio, níquel e por aí vai. Então, agora, nós estamos falando dessa parte verde que está aí. Se alguém quiser questionar alguma coisa aí, se alguém quiser questionar alguma coisa, tal, fica à vontade. Bom, beleza. Então, seguindo o fluxo aí,
Aí, cara, olha aí. Ah, professor, o que que é isso? Isso aí é quando você faz a, a quando você faz o MEV, né? Na estrutura metálica de ferro fundido, tá? É o que que você vai enxergar, beleza? Lembrando que aqui nós estamos falando de um material com 2 a 4% de carbono, tá? Então, quando você coloca essa substância, essa estrutura no microscópio, quando você coloca essa estrutura no microscópio, é isso aí que você vai enxergar, cara. Tá? Então, você vai enxergar o cinzento, o nodular, o vermicular, o maleável e o branco. Tá? Então, vamos ver aqui. Aí eu vou falar. O ferro fundido branco, elevada dureza, resistência ao desgaste, difícil usinabilidade. Por que que ele é difícil de ser usinado? Porque ele é duro. Então, a ferramenta que usina, ela é mais dura do que o material a ser usinado. Só que esse ferro é duro para boné. Só abrindo uma questão aqui, quando você tem uma pastilha de usinagem, tá? A pastilha está aqui. Aqui em cima, você faz um recobrimento com material especial, tá? Para garantir uma propriedade na partícula. Na partícula não, na pastilha. E essa propriedade visa melhorar a característica da pastilha. Então, aumentar a dureza, né? A transmissão de calor, facilidade de sair do cavaco. Então, isso tudo aí você pode melhorar na pastilha aí, tá? Agora, quando você tem uma pastilha que vai ser usada na usinagem e você quer usinar ferro fundido branco, esquece, porque ele é muito duro, tá? Olha onde você usa esse trem. Revestimento de moinho de bola, cilindro de laminação de borrachas, moagem de cimento, britadores. É só lugar onde o impacto é violento. O ferro fundido branco liga ferro, carbono e silício com teores de carbono menor que o cinzento e que, devido ao silício em menor quantidade em condições de fabricação, apresenta carvão quase que inteiramente combinado, resultando em fraturas de coloração branca. Então, aqui, isso aqui é um moinho de bola, cara. Isso aqui é dentro da usina. Olha o ferro fundido branco aqui, exatamente no revestimento, para suportar. Por quê? Porque no moinho de bola, isso aqui é dentro da mineração, você vai fazer o quê? Isso aqui é numa cimenteira, né? Você vai reduzir a granulometria, cara. Então, aqui, ó, as bolinhas, ferro fundido branco, que é mais duro do que o minério. Por isso que se usa o ferro fundido branco. Beleza. O cinzento, ferro fundido cinzento, ele já é mais fácil de usinar, resistência mecânica satisfatória, boa resistência ao desgaste, boa capacidade de amortecimento, é dentre os ferros fundidos o mais usado. Então, você usa ele em colunas de máquina, rotores, e aí eu estou falando de bombas, né, aqueles rotores de bomba, eixos de comando de válvula e tubos. O ferro fundido cinzento, teores de carbono acima de 2,11%, né? Lembrando que o aço você trabalha com 2%, e silício em teores de 1,2% a 3%. A quantidade elevada de silício promove a formação parcial de carbono livre, na forma de lâminas ou veias de grafita. Então, aqui é o ferro fundido cinzento, tá? Isso aqui é um rotor, né? Então, aqui, esse rotor aqui, esse trem aqui é um rotor aberto de uma bomba. Isso aqui, velho, o fluido vai bater ali, com o tempo isso aqui vai desgastar. Principalmente se a bomba estiver desregulada e decavitação, você estraga esse rotor todinho aqui.
Em usinas termoelétricas e usinas hidrelétricas, você tem rotores gigantes nas turbinas, nas pás, né, das turbinas, são rotores gigantes. E aí, você vai usar esse material aqui, né, que ele vai sofrer um desgaste, mas ele suporta, ele tem uma durabilidade muito alta. Maleável, ductilidade e tenacidade, resistência à tração, resistência à fadiga, resistência ao desgaste e usinabilidade. Então, conexões tubulares, colares de tratores, correntes, cubos. Repare que o ferro fundido não tem trabalho fácil para ele, não. É só pancada, né? Então, não é fácil o ferro fundido, não. Então, vamos lá. Ferro fundido maleável. É um ferro fundido obtido por meio de tratamento térmico de maleabilização do ferro fundido branco. A finalidade desse tratamento é transformar a cementita em grafito esferoidal, conferindo ao material melhores propriedades mecânicas, como maior resistência, limite de escoamento e ductilidade. Sua superfície de fratura apresenta coloração cinza claro. Então, ele é bonito, cara. Ah, não, esse aqui é o nodular. Esse é o ferro fundido nodular. Tá? O de cima é o nodular. O de baixo que é o que a gente falou. Ferro fundido nodular apresenta-se na forma microestrutural como carbono livre na morfologia de nódulos, o que confere a esse tipo de ferro características mecânicas superiores àquelas do ferro fundido maleável. É obtido por modificações químicas na composição do material no estado líquido. Então, você vai usar ele, isso tudo aqui, ó. Cubo de roda, corrente, colares de trator. É praticamente o mesmo uso do outro, né? É a mesma situação. Nessa situação aqui, eu tenho dois ferros fundidos aqui. Os dois são ferro fundido maleável. Só que um é o nodular, né? Que é esse aqui, ó. Os nódulos de grafita bem aqui na estrutura dele aqui. E esse aqui, você vê os veios de grafita aqui, ó. Então, vamos lá. Aí nós temos os quatro. Nós temos aí o branco, o cinzento, o nodular e o maleável. Isso é uma estrutura metálica e é ferrosa, né? Se a gente voltar lá naquela subdivisão que nós fizemos, aqui, ó, uma liga metálica ferrosa, ferro fundido. Beleza. Vamos seguir o fluxo aí. Então, aqui, cara, eu gosto muito dessa tabela, que ela mostra para a gente exatamente o material e a quantidade que nós temos. Então, nós temos aqui um ferro fundido cinzento. Ele tem 2,5 a 4% de carbono, de 1 a 3% de silício, de 0,2 a 1% de manganês, de 0,002 a 1% de fósforo e 0,02 a 25% de enxofre. Então, aí, eu mostro para vocês aí o material e a composição química do ferro fundido, tá? E graças a essa composição química, nós teremos características diferentes para cada um. Bom, aí aqui, ó, eu estou mostrando o ferro fundido, e aí eu lembro de vocês, né? Delta, alfa, gama, então o ferro ferro gama
é a ferrita, o ferro alfa, a austenita, não, aqui é gama, aqui é alfa, e o ferro delta é a ferrita. Ah, professor, mas o que é isso? Se você analisar microscopicamente o ferro, você vai ver o carbono sendo colocado aqui. Isso vem lá desse gráfico que nós já discutimos. Lembrando que o nosso aço, tá, gente? Aqui, ó, o aço, ele vai estar trabalhando nessa porcentagem aqui, que é a quantidade de carbono, né? E que esses elementos, isso aqui é um nome, austenita. Ah, o que é austenita? É um ferro composto cúbico de face centrada, né? É chamado de austenita. Aqui eu tenho a cementita, que é esse cara aqui, né? Aqui, ó, a cementita tá aqui. Aqui, ó, tá vendo? Que é o que nós estamos colocando aqui? A fase que o ferro tá e a porcentagem de elemento que nós temos. Então, aqui, ó, ferro puro e formas alotrópicas. De novo, o que é a alotropia? A alotropia consiste na substância formada do mesmo átomo, mas devido ao seu arranjo interatômico, né, entre átomos, vai apresentar estruturas diferentes. E apresentando estruturas diferentes, vão apresentar propriedades mecânicas diferentes. Então, eu tenho ferro CCC, que é a ferrita, eu tenho ferro CFC, que é a minha austenita, tá? E aqui as temperaturas que existem. Ok. Então, aqui eu estou mostrando uma ferrita e uma austenita. Ah, professor, é tudo ferro. É tudo ferro. Mas, devido à alotropia, a organização interatômica, eles serão compostos diferentes. Aqui, gente, é o mesmo assunto, só colocado pelo AVA, tá? Da unidade 4.3. Então, na figura 4.36, observe a microestrutura para um ferro fundido branco hipoeutetoide, em que as dendritas de austenita transformam-se em perlita escura. Então, aqui é um assunto que nós falamos lá atrás, mas esse texto aqui, galera, esse texto, eu não acho que ele vai acrescentar muito para vocês, não. Então, por isso que eu fico com o meu texto, né, onde eu mostrei o que é o ferro cinzento, o que é o ferro fundido branco, tá? Eu não estou falando que está errado o texto está errado. Só que parece que o cara tirou da tese de doutorado dele e escreveu um livro, entendeu? A gente não precisa desse nível aqui, não, tá? Aqui são as mesmas fotos, né? Microestrutura de ferro fundido mesclado, microestrutura da região coquilhada, junto à superfície de ferro cinzento hipereutetoide, ou seja, com muito carbono. A figura apresenta microestrutura do ferro fundido mesclado, né? Em que o agrupamento da grafita é destacado pelas regiões acinzentadas. Então, tá bom. Esse assunto nós já... E aqui é o nodular. Ele é bonito, né? Eu acho ele bacaninha. Bom, então aqui, ó. O assunto da unidade 4.3, game over. Tá, pessoal? Então, com isso, nós já estamos prontos para a prova que irá acontecer no dia... Semana que vem não tem aula, tá? E a prova, ela vai acontecer para nós. Então, semana que vem não tem aula. No dia 3 é a prova de vocês. A prova, ela é aquele esquema, né? Eu vou deixar a prova lá. É importante que o aluno faça a prova no horário, tá? Ou seja, na data, porque é a última avaliação que nós teremos e não teremos mais contato, né? Eu tenho que fechar o semestre. O que eu estou falando? Para evitar problemas,
façam a prova na data, entreguem os trabalhos. Os trabalhos nós já entregamos, aqueles 1.500 pontos, né? O trabalho já morreu. Faça na data a prova, porque agora o sistema vai fechar. E se fechar, começa aquela choradeira, né? Ah, professor, não fiz na data e tal. Então, se programe para fazer na data. Aqui já é um assunto que eu estou indo além do AVA, tá, pessoal? É um assunto no qual aspectos microscópicos da fadiga. Então, quando nós temos uma fadiga no material, então o que é fadiga, né? Jogador de futebol tem muita fadiga. Para nós, engenheiros mecânicos, nós temos que entender que a fadiga, ela advém de um esforço contínuo, né, até o material atingir o seu limite de ruptura, né? Então, por exemplo, em máquinas, para a gente prever a fadiga, a gente estima quantos ciclos aquele equipamento vai suportar, né? Então, isso nas máquinas. Então, por exemplo, olha que coisa interessante. No corpo humano, quando o músculo vai estourar, né? Quando vai arrebentar um músculo devido ao excesso de uso, né? Que é o caso do jogador, estourou, o corpo humano ele emite uma substância chamada de CK, né? Então, quando o CK do jogador está alto, eles tiram ele de uma partida. O que esse CK indica? Uma substância no corpo humano. Indica o seguinte, olha, aquele músculo vai romper. Então, o cara não pode jogar bola. Agora, em máquina, a gente vai estimar a fadiga via ciclo, né? Então, por exemplo, quantos ciclos o rolamento suporta, né? Então, baseado nisso, a gente desenvolveu a nossa manutenção preventiva e preditiva. A preditiva, que é melhor do que a preventiva, né? Ela visa o monitoramento constante, né? Já a preditiva não, deu a data lá, você vai e troca, tá? Então, por exemplo, no aspecto de fadiga que eu trago aí para vocês, né? São essas estrias. Então, quando você fala mulher que tem estria, né? Você fala, pessoa, aquela estria na mulher, o que é aquilo? Exatamente, é a fadiga do tecido, né? Então, aqui, ó, as estrias são a maior característica microscópica da fratura por fadiga, embora nem sempre presente na superfície da fratura. A trinca de fadiga é considerado o defeito mais agudo ou concentrador de tensões que pode existir, sendo atribuído raio zero na ponta da trinca. Cada vez que a trinca é aberta por uma tensão trativa com magnitude suficiente, a ponta da trinca deforma-se plasticamente, abrindo uma ponta em uma escala microscópica. Isso causa o avanço da fratura, criando estria aparentemente na superfície da fratura. Quer dizer, então uma fratura, né, se você observar aqui, ela começa, né, numa trinca, e aí ela vai se multiplicando devido ao esforço contínuo que você tem, né? Devido àquele esforço contínuo. Então, vamos lá. Marcas de praia são o único fator encontrado em diversas fraturas por fadiga, e a sua presença é positiva, auxiliando na identificação das fraturas por fadiga. O que ele está falando? Por que é interessante você entender a fratura por fadiga? Porque cada marca dessa leva um tempo para ser construída, tá, pessoal? Cada marquinha dessa aqui, ela vai levar um tempo para ser construída. E você consegue calcular quanto tempo ela vai demorar para fazer cada marquinha dessa aqui. Marcas de praia são referidas em relação ao aspecto microscópico da fratura, indica interrupções nos períodos de propagação das fraturas por fadiga em metais dúcteis. Não devem ser confundidos com estrias, embora estejam muitas vezes presentes, né? Então, tá bom. Aqui, nós temos um exemplo aqui, ó. Olha só. Aqui, ó.
Ó, a fadiga aconteceu aqui, ó. Ó, aqui, ó, a marca de praia bem aqui no duto, né? E aí você começa a ter esse problema até que culmina no colapso da estrutura. Então, aqui eu tenho um tubo de aço de 3,6 polegadas de diâmetro, mostrando 4 origens de fadiga. Marcas de praia são claramente observadas. Cargas de deflexão unidirecional, ou seja, iniciou-se o processo de fadiga, foi comendo, até que o material sofreu colapso. Olha aqui, ó, a trinca, ela começou aqui, ó, a trinca aqui, ó, tá vendo aqui, ó? E aí, velho, você tem aqui justamente a marquinha de praia aqui. Olha esse caso aqui, por exemplo, aqui, né? Então, aqui, ó. Fadiga e inflexão reversa em um eixo de 1,6 polegadas de diâmetro para o aço 1046. Fadiga simétrica de cada lado, finalizando a ruptura no centro. Marcas em C indicam dano da fratura durante o processo de falha. Ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, marcas em C, né? Ah, professor, e aqui, ó, o meio propriamente dito, né, onde que rompeu, né? Foi fadigando, e aí estourou no meio. Ah, professor, por que no meio não tem essa marca? Porque o meio é como se tivesse material e rompeu de uma vez. E nos cantos foi comendo. Aqui são rotores, né? Então, aqui, remoção geral de material, revestimento de baixa dureza, arranhamento com formação de canais de remoção, né? Arredondamento de cantos ou mudanças na forma do componente. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é um caso típico aí, ó, que nós temos um problema de desgaste, tá? Isso aqui, pessoal, são aquelas, vou colocar patas que são colocadas em esteira de trator, né? E aqui eu já tenho um outro tipo de desgaste, né? Que é o tal da goivagem. Esse tipo de desgaste é causado por impacto de elevada tensão causados em taludes que tendem a cortar fragmentos de desgaste da superfície do metal. Esse tipo de serviço é encontrado em escoramento de encostas, em desabamento de mineração, perfuração de poços de petróleo, processamento de cerâmicos, etc. Então, tá aqui, ó. Nós temos esse tipo de desgaste, né, no material, que é o tal da goivagem. E aqui é o desgaste adesivo num eixo, né, desgaste adesivo severo em um pino que girou sem lubrificação. Esse tipo de desgaste é o mesmo desgaste que acontece quando você não troca o óleo do carro. Você não troca o óleo do carro, você vai ter esse tipo de desgaste aí nas peças do carro, tá? E esse é um desgaste adesivo, né? Desgaste adesivo de uma cruzeta seguido de fratura na região de desgaste severo. Falta de lubrificação. Engenheiro mecânico perder máquina por causa de falta de lubrificação é um absurdo, tá? Porque engenheiro mecânico não pode perder equipamento devido a falta de lubrificação e água. Bom, gente, a matéria da prova foi dada, tá? Aqui vocês vão ter os exercícios da unidade 3 com as devidas respostas que eu coloquei para vocês, tá? O que vai cair na prova? Eu mandei para vocês aí como é que chama? No zap do grupo que nós criamos, tá? E vocês têm as aulas gravadas também, que nós vamos fazer a nossa prova. Mais uma vez, a prova, ela acontece no dia... Ela está marcada, né? Para o dia... Ela está marcada para o dia 3, né?
Essa semana do dia 22 ao dia 26 não tem aula, tá? Aí você vai me perguntar, professor, por que não tem aula? Eu vou responder isso aqui, ó. Olá, professores. Bom dia. Apenas para lembrá-los que na próxima semana todos os docentes estarão em semana de compensação de jornada, não havendo, portanto, aulas na semana compreendida entre o dia 22 e 26 de novembro, tá? Então, é isso. A nota da parcial já foi lançada para quem fez, né? Tá lá. E agora, o que falta somente é uma prova de 4.000 pontos. A prova vai ser no mesmo modelo da prova anterior, né? Então, a prova é no dia 3, mais ou menos aí no dia 2 ou 1º, eu já mando a prova. Peço a vocês que façam na data para não termos problemas de lançamento de nota. Dúvidas? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Então, tá bom, galera. É isso aí. Então, aí, agora eu vou colocar a prova lá para vocês, tá? E assim que eu colocar, eu aviso para vocês. Com isso, nós fechamos o semestre de materiais para construção mecânica. Então, tá bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Então, tá bom, galera. Boa sorte aí para vocês, sucesso e felicidade aí.